o que há de correlação entre a disposição dessas folhas dessa planta, a arte e a matemática. Na Grécia Antiga, os gregos notaram que se eu pegar um segmento de reta, dividir uma parte menor chamada de B, uma parte maior chamada de A, e dividir qualquer que seja a proporção, tamanho de A e tamanho de B, se dividir A por B, eu vou obter uma dízima periódica formada pelo número 1, 6, 1, 8 e assim segue a sequência. Este número é chamado número de ouro, ou proporção áurea. Dessa forma, os gregos acreditavam que a proporção áurea era representativa de beleza e usavam nas artes e na arquitetura esse número para representar suas formas. No Renascimento, essa ideia retornou junto com o retorno da cultura grega como um renascimento cultural no século XIV, no século XV, na Europa. Existia uma sequência de números já conhecida desde a antiguidade e nesse período também foi reestudado pelo cientista Fibonacci, que está aí na imagem, e foi conhecida como sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci é obtida da seguinte forma. Eu começo somando 0 mais 1, obtenho 1. Eu pego esse número que eu somei na primeira sequência e somo o resultado. Então, 1 mais 1 é igual a 2. Agora eu pego esse segundo número que eu somei, desço para cá e esse desce para cá, soma e gera o próximo. Então, 1 mais 2 é igual a 3. 2 desce para cá, 2 mais 3 é igual a 5. Agora desce para cá, 3 mais 5 é igual a 8, e assim sucessivamente. Observe que se eu pegar esse último número da sequência, qualquer um que seja, por exemplo, 8, e dividir pelo número somado, eu estou somando o número anterior, na sequência de Fibonacci, se escreve assim, Fibonacci, 8 dividido por 5, eu vou obter algo próximo de 1,66. 1,60 alguma coisa. Quanto maior for essa soma, por exemplo, à medida que eu for progredindo, eu vou me aproximando mais do número de ouro. Daí surge a espiral de Fibonacci ou espiral de ouro. A espiral de ouro é obtida a partir de quadrados em que os lados são formados por números da sequência de Fibonacci. E quando eu vou ligando um ponto central a outros pontos na região de encontro dos vértices, eu formo essa espiral que é encontrada com muita frequência na natureza. É chamada espiral de Fibonacci. Aqui nós temos um exemplo do homem vitruviano, que é um desenho de Leonardo da Vinci, em que ele acreditava que as proporções do corpo humano eram formadas pela espiral de Fibonacci, ou seja, pelo número de ouro, também representado pela sequência de Fibonacci. Só que as coisas não param por aí. Vários fenômenos na natureza seguem o mesmo padrão. Por exemplo, a espiral de crescimento de um caracol, aqui demonstrado, o crescimento de pétalas de alguns tipos de rosas e plantas, como a babosa que eu tenho aqui em casa, e como o girassol, a disposição das flores. O crescimento de galhos de algumas plantas também segue a sequência de Fibonacci. Eu já vou explicar por quê. A disposição de um furacão e até a disposição de estrelas em uma galáxia. Aqui mostrando uma pétala seguindo aproximadamente a sequência de Fibonacci. E na natureza as coisas são aproximadas. Aqui eu tenho um desenho que foi mostrado num estudo realizado por físicos, mostrando qual seria a melhor disposição de pétalas de uma planta para que ela obtesse raios de sol. Observe que na sequência de Fibonacci eu obtenho o maior ângulo possível entre as pétalas, que é essa sequência que está mais à direita aqui. E nesse caso, onde eu obtenho o maior ângulo possível, eu tenho o melhor aproveitamento dos raios solares. É exatamente o que eu tenho aqui nessa planta, por exemplo. Nem todas as espécies de plantas seguem esse padrão. Mas, na hora de competir por raios solares que incidem aqui em cima, o que acontece? As plantas tendem a seguir uma espiral de Fibonacci para que o ângulo formado entre os galhos, um galho não se sobreponha ao outro, impedindo que o sol incida. Isso ocorre muito visivelmente aqui nessa babosa, em que cada folha dessa aqui, ela forma uma espiral para aproveitar melhor os raios de sol, obedecendo à proporção de ouro.